Olá, graça e paz, queridos alunos do CFO. Hoje a nossa aula de Direito Eclesiástico será diferente. O nosso ambiente de sala de aula hoje é virtual. Enfim, chegamos ao nosso último assunto dentro do direito eclesiástico, que é a matéria casos disciplinares e as implicações jurídicas da comunicação da disciplina aos demais membros da organização religiosa. Em primeiro lugar, vamos iniciar pelos tipos de disciplina aplicáveis. Primeira, disciplina formativa. Se baseia na instrução que a igreja recebe, seja por meio de pregação ou por meio de estudo bíblico, e serve para formar o caráter cristão na vida do crente. E pode ser feita apenas pelo pastor da igreja. Segundo tipo é a disciplina corretiva, que é a correção do cristão faltoso com a intenção de ser restaurado aquele que foi considerado culpado, aquele que pecou. Ok? Terceiro tipo, cirúrgica, é assim denominada porque a sua ação se dá pelo afastamento do membro da igreja, ok? Popularmente, essa disciplina é conhecida como exclusão e deve ser aplicada pela igreja em assembleia. Não vou entrar aqui nessa aula numa abordagem teológica a respeito da base bíblica, etc. Ok? Meu objetivo aqui é exclusivamente em relação às formas corretas de comunicação de certas disciplinas. Seguindo então, temos as formas de comunicação. Vamos nos ater aqui na nossa aula nas duas disciplinas, a corretiva e a cirúrgica. Interessante, irmãos, que por muitos anos, algumas igrejas, de uma forma geral, ao comunicar para os demais membros que alguém se encontrava em disciplina, principalmente a disciplina corretiva, fazia isso em público ou comunicava isso em quadro de aviso, inclusive descrevendo detalhes do erro, do pecado cometido. Isso não deve se repetir na atualidade, uma vez que acaba por expor a intimidade, uma questão ética importante, e também faça com que o membro faltoso tenha uma enorme dificuldade de regressar à comunhão na igreja novamente. Também temos uma questão jurídica muito importante a ser considerada, que é o que está disposto lá no artigo 17 do Código Civil, que fala o seguinte, vamos ler. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, caso a organização religiosa ela possua algum quadro de avisos, algum boletim semanal ou mensal, alguma rede social, alguma página na internet, não é recomendado, sob o ponto de vista ético, que a comunicação faça com que seja exposta a intimidade desses membros, ok? De forma vexatória. Interessante também, nem humilhante e nem seja diminuído como ser humano, ok? Inclusive pode gerar até um processo judicial contra essa organização, na qual o membro que se sentiu violado nos seus direitos de personalidade, ele possa requerer ali indenização por danos morais. Aí você me pergunta, qual é a solução? Que se comunique no caso da disciplina corretiva, que o membro fulano de tal está afastado da comunhão por X tempo, por um período X de tempo. É desnecessário aqui revelar o motivo. Por quê? Para se evitar exatamente especulações e comentários pelos demais membros da organização religiosa. Enfim, caros alunos do CFO, que vocês possam ter em mente que tudo isso que eu falei, cientes de que, na medida que se tem uma postura ética em relação a todo esse processo disciplinar, o objetivo da disciplina corretiva, por exemplo, é o reconhecimento do membro da falta cometida e uma reflexão sobre o erro, enfim, que ele se arrependa e retorne à comunhão antes perdida. Quando a disciplina cirúrgica, devemos também tomar muito cuidado, assim como na corretiva, na condução da assembleia, que precisa ser realizada atentos a questões éticas e jurídicas, para se evitar também futuro processo judicial contra a igreja por aquele que porventura tenha sido desligado da igreja. Chegamos ao final dessa aula, quero agradecer a todos, ok? Pelo tempo que passamos juntos em sala de aula, seja presencialmente ou nesse ambiente virtual, e pela oportunidade que tive de ministrar este conteúdo a vocês. Desejo que vocês sejam bênção no ministério ao qual pertencem. Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Cristo. Amém?